Boa noite a todo mundo. Eu escolhi falar sobre um tema que foge um pouco da área de especialização e até do escopo normal do Sastra, né, que tem mais a ver com ciências humanas. Só que esse é um tema de suma urgência, já que ele se liga a esse curioso fato de que certas cidades do planeta Terra estão afundando. E disso vem implicações que devem ou deveriam ocupar a nós das ciências humanas sociais, já que o afundamento de grandes cidades asiáticas será um fenômeno que levará, primeiro, à migração em massa, no futuro próximo, à realocação de recursos e mesmo alterações de fronteiras nacionais em alguns países de destaque, né, do Sudeste Asiático. E essas cidades que eu vou mencionar, elas são importantes para países em desenvolvimento, como o Vietnã, a Indonésia e as Filipinas, e o seu afundamento não é uma hipótese, não é uma coisa nem sequer discutido lá. É um fato reconhecido por autoridades, pela mídia, pela população, e que preocupa as suas prefeituras e só não vira notícia de jornal aqui no Brasil por motivos que me fogem, sinceramente. É muito raro a gente ouvir falar dessas coisas, né? Lá tá assim, a todo momento na mídia. E parte da nossa tarefa hoje, então, vai ser discutir diferentes causas para esse tal do fenômeno da subsidência. Eu deixo aí o termo na tela, né? A gente não ouve muito dessa palavra, mas ele é um termo técnico para o afundamento de relevos, né? Um termo próprio da geologia. E a gente vai falar também do tipo de implicações que esse fenômeno trará para países do Sudeste Asiático e para a economia global também. E o fenômeno ele não acontece num canto só, por um só motivo, que às vezes ele se dá por culpa da ação de habitantes das grandes cidades, só que às vezes também por fenômenos naturais que são incontroláveis. Então, eu acho que o melhor jeito de explicar essa coisa toda da subsidência de metrópoles é obedecendo à sua multiplicidade. Aí eu vou deixar alguns quadros muito rápidos de diferentes centros urbanos, para no final tentar fazer um resumão de como o problema em questão está sendo resolvido, ou pelo menos como estão tentando resolvê-lo, né? Eu vou começar justamente com a capital de Taiwan, Taipei. Eu descobri que a cidade de Taipei estava afundando muito antes de estudar sobre esse tema, né? Na verdade, estava assistindo um filme super angustiante. Eu deixo aí na tela o cartaz dele. Ele é um filme focado na perplexidade da adolescência, né? E ele foi traduzido para o inglês como Rebels of the Neon Gods. O grande diretor Tsai Ming-liang, né, de 1992. Esse filme ele retrata uma Taiwan em fase de transição para o modelo democrático, né? Tava vendo, todo mundo está vendo um futuro muito incerto ainda, de transição de um modelo muito autocrático para algo novo que eles não sabem como vai ser. E o protagonista do filme é um camarada chamado Xiao Kan. Ele acaba a escola e ele nem entra naquele vórtex que nós conhecemos muito bem de indecisões que você tem quando você tem uns 17 para os 18 anos, né? Então ele fuma demais, ele faz coisa de menos, ele fica deitado no quarto dele, às vezes fazendo absolutamente nada, olhando para o teto. E ele chega em casa, em várias cenas, e está sempre subindo água pelo ralo. E só depois de muito tempo que eu descobri que esse é realmente um evento comum em Taipei, uma cidade que está afundando. No filme, inicialmente, esse alagamento, ele assume tons muito simbólicos, porque também, conforme o caos da vida desse protagonista está transbordando, vamos dizer, ele acaba se acostumando com o fato de que a casa dele está transbordando, né? Então, quanto mais tomado pelos fantasmas da sua vida, mais ele se acostuma com outras formas de decadência e de desgraça que acontece ao redor de si. Então, como eu mencionei, essa é uma construção poética dentro da fatura do filme, mas para além dela, de fato, os cidadãos de Taipei têm se acostumado à sua própria maneira com essa rotina de alagamento, sobretudo em meses chuvosos. E nesse Nordeste Asiático, onde fica Taiwan, são os meses de chuva de monções, né? E tem um estudo divulgado pela rede de televisão RTI, isso fica na tela, que menciona que Taipei está subsidindo 2 milímetros por ano. 2 milímetros a cada ano vai descer na cidade, que é um índice até bom,
até promissor quando a gente a compara com demais metrópoles costeiras da Ásia. Então, esse vídeo cujo link eu deixo aí na tela, depois vou mandar o slide para todo mundo, ele menciona um professor de geologia chamado Li Chi, e esse cara diz que para muitas cidades costeiras, perdão, o aquecimento global e elevação dos níveis do mar não já é mais o único fator que tem gerado constantes inundações, que junto com o aumento dos mares, também a extração indiscriminada de água no subsolo, né, de lençóis freáticos, está levando à subsidência. E essa extração é algo que é muito difícil para uma prefeitura identificar. Porque a gente está falando aqui de água de poço, né, água de lençóis freáticos, só que não pensemos naqueles poços que a gente vê em propriedades rurais do Brasil, aquela coisa redonda que vai lá no fundo. Às vezes, assim, é o cara que ele quebrou o azulejo do banheiro dele e ele foi metendo um cano, né, porque são cidades muito próximas do lençol freático. Ele pagou, sei lá, um encanador para fazer uma gambiarra para conseguir água para, sei lá, encher a privada, encher a caixa d'água dele, né? Isso é algo muito comum na Ásia. Inicialmente era algo muito comum nas zonas rurais, hoje em dia em grandes cidades também virou um fenômeno. Então essa água toda ela está sendo explorada para fora do controle das prefeituras, que é o problema número um, e os resultados foram vindo depois de anos. O pessoal fazer isso e o governo nem sequer saber direito a quantidade de água que estava sendo explorada, né? Como eles descobriram isso? Prédios começaram a rachar, a terra em algumas partes das cidades começaram a baixar, em outras nem tanto, né? Então você foi vendo um desnível no relevo da cidade. Isso, é claro, afetou diretamente ruas, né, construções públicas, foi gerando cada vez mais gastos, e prefeituras se viram numa situação que elas não tinham tecnologia para identificar de onde diabos está saindo toda essa água. E a prefeitura de Taipei conseguiu controlar a extração de águas subterrâneas, né? E hoje em dia estão mantendo um índice até bom de subsidência, como mencionei, em comparação, sobretudo, a cidades no delta do rio Mekong. E essa vai ser justamente a nossa segunda região analisada. E no delta do Mekong se encontra a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, que é o centro urbano mais populoso daquele país, embora não seja a capital, né? Ele conta, assim, com 10 milhões de habitantes aproximadamente, e ele fica justamente nesse delta, desse tipo de construção geográfica. E deltas, só para explicar um pouquinho, são estruturas hidrográficas super curiosas, porque elas estão intimamente ligadas à prosperidade de civilizações humanas, isso desde o Neolítico, né? Então a gente pensa, por exemplo, a civilização egípcia, ela foi fundada justamente em torno do delta do rio Nilo, que a gente conhece bem, que é um rio que enche, né? E a civilização Khmer foi fundada justamente no delta do Mekong. E no Brasil a gente tem o delta do Rio São Francisco, né, que fica entre o Sergipe e o Alagoas, também ele é ligado à prosperidade de múltiplas sociedades ameríndias e quilombolas, né. Nos Estados Unidos a gente tem o delta do Rio Mississippi, por aí vai. E o próprio nome delta, ele tem uma origem que eu acho super curiosa, porque delta é essa letra que eu deixei aí no slide. Uma letra grega, né, que tem um formato de triângulo, e todo mundo que se lembra de aulas de álgebra na escola conhece ela. E essa letra foi a letra que um dos pais da geografia, Heródoto, atribuiu essa estrutura comum a alguns rios ao visitar o Egito no século V antes da Era Comum. Ele estava lá nas suas viagens e ele se deparou, assim, uma vez que ele saiu do deserto do Saara, tudo árido, imagina, né, com muita calor, ele se depara com uma zona, como se fosse uma miragem de fertilidade e vegetação verdejante, por aí vai. Ele viu que essa zona tinha um formato triangular, né, que a partir das ramificações do rio Nilo, e ele disse, ó, aqui neste ponto se encontra justamente o berço da civilização, nesse triângulozinho aí do Nilo que lembra o delta na minha língua. E o nome acabou pegando, né? E tem um fator que ele diz que é importante, que ele estava certo de certa forma, que de fato de deltas geralmente saem seres humanos primeiro, ou pelo menos agrupamentos humanos que vingam, né? E só depois eles vão aprendendo a sobreviver à pedregosa Grécia, por exemplo,
ou regiões inóspitas, né? E o Nilo, ele é um rio que cruza esse deserto, como mencionei, só que uma vez que ele se ramifica, ele gera um ecossistema muito próprio, né, onde a civilização egípcia foi se desenvolvendo, e onde ela desenvolveu principalmente técnicas de agricultura, muito importantes para o resto da história humana mais para frente. Tá? Para ter uma noção do tamanho, eu deixei aí um mapa, né, aéreo do Nilo, do delta do Nilo. Tem essa ponta aqui do comecinho da ramificação do rio, que vai até de Cairo a Alexandria, e essa distância dá uns 218 quilômetros. É bastante chão, e em um delta, as águas do rio, elas se espalham em caminhos múltiplos sempre. Ele tem que fazer isso para ser um delta, né, senão vai ser um estuário, e vai desaguar no mar através de diversas fontes e acaba hidratando toda essa região no entorno, possibilitando o surgimento de um bioma muito específico, que é sempre um bioma favorável à variedade biológica, que o que vem antes do delta não tem. Aqui, por exemplo, o deserto do Saara tem um bioma específico, espécies animais, inclusive específicas, e o delta tem outras, né? No Egito, até hoje, assim, o delta é super importante para a agricultura, né? A boa parte da comida daquele país tem que vir de cidades do delta e não do entorno. Então, geralmente, eles são pontos estratégicos para países modernos que os abarcam, vamos dizer. E mesmo um delta tão distante de nós, né, como é o do Mekong, ele é de suma importância também porque ele funciona como termômetro de variações de temperatura do planeta Terra. Aqui eu justifico, então, por que eu estou falando, né, sobre o delta do rio Mekong no Vietnã. Porque para essa configuração biogeográfica se estabelecer, você precisa de uma harmonia perfeita entre quatro fatores, que é a biosfera, a hidrosfera, a geosfera e a atmosfera, né, que são sistemas de vida, água, terra e ar. E se um desses sistemas se altera um pouquinho, logo o delta vai começando a mudar de formato, ele vai começando a se dissolver em alguns casos. Então, deltas, eles são muito frágeis, no fundo, apesar da sua importância, né, econômica e para a demografia humana. E a gente está aprendendo esse fato, a fragilidade de deltas, a duras penas nesse período pós-revolução industrial, nos últimos 300 anos. E vamos considerar o que acontece em rios. Águas e sedimentos são sempre transportados da nascente, lá do comecinho, rumo ao mar. É assim que um rio funciona, né? Não é só água, sedimentos, vamos manter em mente. E no caso do Mekong, o processo começa justamente no sul da China, bem lá para dentro do continente. E tudo de vida que morre lá em cima, na China, vai descendo pelo rio. Desce pelo Laos, por Myanmar, e vai descendo por vários países. Aqui a gente está falando de resto de animais, de plantas também, que acabam trazendo gases e nutrientes que, por sua vez, vão cooperar para a formação de uma composição atmosférica muito específica de cada pontinho desse delta, né? Então, essa composição ela vai influenciar no tipo de vida que pode continuar vivendo ali, em consequência. Que vai crescer, o que vai morrer em dado ponto, gera mais dejetos e mais nutrientes para o próximo ponto, e assim funciona um delta. Ele, no seu curso, ele forma um ciclo de vida e morte rumo ao mar, que vai influenciar diretamente na fertilidade de tudo que existe em volta. Então, como mencionei, um fator se alterou e determinado gás não vai ser mais gerado, porque, sei lá, não tem mais decomposição animal em tal ponto, o delta vai mudando. E a cidade de Ho Chi Minh, conhecida localmente como Saigon, é um caso muito recente de ocupação humana que foi construída sobre um delta, né, e que tem sofrido com alterações de configurações físicas desse ponto. Então, a forma como os vietnamitas vivenciaram as mudanças no delta do Mekong chegou como uma catástrofe, porque o mar começou a invadir o delta, inesperadamente, né? Então, você tem determinadas temporadas ruins em que as águas elas chegam a se misturar com a água do rio, assim, 160 quilômetros para dentro da costa, uma distância enorme, né? Pega várias cidades, inclusive. Então, águas que deveriam ser doces se tornam salgadas. E o resultado, como a gente pode imaginar, são desastrosos, né? Os próprios peixes, né? Peixes
não vivem em ambos os ambientes, mas também para a agricultura, porque tenta ir na sua casa, aguar suas plantas com água de mar, você vai ver o que acontece, né? Isso intoxica uma planta. Se elas não forem algas, elas vão morrer, às vezes assim, do dia para a noite. Então, um detalhe importante, é uma região que alimenta 200 milhões de pessoas, o planeta Terra inteiro, principalmente com plantações de arroz e de café também. E ela tem sofrido com uma salinização constante do seu solo. Então, os impactos econômicos foram imediatos com esse evento. E essa sequer é a consequência mais séria, porque o afundamento da cidade de Saigon está sendo a consequência mais séria. E eu deixei esse estudo cujo título, tem esse título bem grande, né, mas eu vou mandar depois para o grupo, e ele está mostrando que o afundamento de cidades vietnamitas já não é mais um segredo, e ele lista, assim, que 4 das maiores cidades do Vietnã, das 4, 3 vão afundar para baixo do nível do mar, se não, medidas não forem tomadas com muita urgência. Isso, assim, nos próximos 25 anos, não é daqui a 100 anos, daqui a 200. 25 anos, 4 das maiores cidades do Vietnã, de 4, 3 vão afundar. Tá? Isso Hanoi, lá em cima, que é a capital, e isso no delta do Mekong. A gente tem 2 grandes cidades, né, que é Canton e Saigon. Porque o desequilíbrio da hidrosfera dessa região tem se dado por extração de água subterrânea por pessoas e indústrias também, como aconteceu em Taipei até recentemente. Então, você acha água facilmente em Saigon e as pessoas começaram a usar isso para abastecer sua casa, para aguar suas plantas e para hidratar seus bichos, principalmente porque as prefeituras não estavam dando conta de fornecer essa água. As pessoas não vão passar sede, elas vão dar um jeito de conseguir água. Né? Esse problema ocorre principalmente na Ásia, porque cidades asiáticas crescem num ritmo vertiginoso. E Saigon é um desses casos, né? Uma das cidades que mais crescem no planeta Terra. E a prefeitura se viu em determinado momento e que estava vindo muita gente, ela não deu mais conta de abastecer, né? E aconteceu isso. Resultado, Saigon está subsidiando 80 milímetros por ano, comparado com 2 da de Taipei. Então, aquele que é o berço de civilizações sul-asiáticas há pelo menos 2 milênios, tem enfrentado problemas climáticos a níveis inéditos como consequência disso. E todos os anos a gente está vendo inundações no período de chuva de monções cada vez piores. E os danos à infraestrutura dessa cidade já são permanentes. Né? Você vê, às vezes, vídeos na internet mostrando, assim, calçadas rachadas, pontes desabando, tá? Isso começou a fazer parte do cotidiano da cidade. E as principais medidas da prefeitura foi tentar combater os níveis recedentes de terreno, mas muitas coisas que eles foram tentando se provaram como medidas provisórias só. E virou uma crítica constante dos saigoneses mesmo, o fato de que o governo está investindo em obras de contenção de inundações, aumentando calçada tal, mas no fundo isso é investimento jogado no lixo, porque eles veem a cada ano a água continua a invadir avenidas, casas e espaços públicos. E isso não é só porque o nível do mar está subindo, porque a velocidade que o nível do mar sobe multiplica por 10, é a velocidade que Saigon está descendo. Tá? Eu deixei aí esse documentário, deu para ver direito a fonte, né? Mas ele chama Asia's Sinking Cities, edição Ho Chi Minh. Isso é do canal CNA de Singapura, que eu recomendo. Eles fazem documentários muito bons. E isso é um fenômeno tão comum nas cidades asiáticas que eles criaram uma série. Né? Você vai ver sobre Manila, sobre Saigon, sobre várias outras. E esse episódio específico mostra como se tornou uma tendência saigonesa você reformar a sua casa, só que não para reformar, sei lá, um telhado, uma infiltração. Você aumenta a altura do seu chão. E as casas naquela cidade super quente, né, como consequência, estão ficando com o pé direito cada vez mais alto. Porque está aumentando o chão, né, a cidade vai ficando com menos espaço, vamos dizer. E algumas você pula dentro da sua sala, você dá com a cabeça no teto já. E isso, é claro, isso torna casas mais quentes, porque você tem menor circulação de ar. Além do fato também que esse é um investimento que não leva a lugar nenhum, que não aumenta o valor real de uma propriedade.
ele não passa de um paliativo para um problema que estão vendo, é inevitável, né? Então a gente tem estimativas de que a cidade em 2050 fundará, ela que é o maior centro de resistência da Guerra do Vietnã, como a gente já viu em pontos passados, né? Lá tem museus e memoriais magníficos, importantíssimos até para a criação de uma identidade daquele país, né? Isso provavelmente vai ser afundado, tem que ser realocado. E além de tudo isso, ela é um centro urbano que abriga o equivalente à população inteira do Paraná aqui no Brasil. Boa parte da indústria tecnológica, perdão, e um quarto do PIB do Vietnã é gerado e justamente em Saigon, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver isso, vai viver para ver isso acontecer, Saigon afundando. E a gente pensa, tá, mas PIB é reflexo de um trabalho humano, né? Mão de obra pode ser realocada. Só que vamos pensar assim, imagina a quantidade de tempo, de logística e de investimento maciço para você mover uma das cidades que estão tornando o Vietnã a economia asiática que mais cresce no mundo para algum outro canto, né? Então, essa seria uma eventual segunda queda de Saigon, só que dessa vez uma queda para baixo da água, que pode e talvez altere significativamente o mapa geopolítico desse bloco, né? Isso vai ser um grande risco ao crescimento do Vietnã daqui para frente. E essas todas, como eu mencionei, elas são estimativas que são reconhecidas pelo governo do Vietnã, né, nesse exato momento que a gente está conversando, deve ser umas 5 e pouco da manhã, esse problema está tirando o sono dos planejadores urbanos de lá, tá? Com certeza, porque foi um dos maiores problemas que o Vietnã já enfrentou na sua existência nacional, né? E olha que ele enfrentou vários, né? A França e os Estados Unidos foram dois deles. Então, tanto o Saigon quanto Canton, que vai ser a próxima cidade que eu vou falar, podem desaparecer do mapa, e as duas estão justamente no delta do Mekong. Por isso está sendo importante estudar o Mekong e entender como conter esse fenômeno que eu mencionei, tá? Deixa eu falar um pouquinho de Canton. Canton é um caso bastante extremo, mais do que o caso saigonês, porque essa cidade já vive 72 dias por ano de alagamento. Com essa cena aí que vocês estão vendo, né? Estima-se que em 2030, mais ou menos, e esse período de a cidade debaixo d'água em certas avenidas vá para 270 dias, e a partir de 2050, todos os dias do ano, a cidade já era, já está afundada, né? Então, essa cena muito triste, né, mas real, que eu mostro aí na tela, já virou parte da rotina da rapaziada por lá. Você tem um jovem casal saindo de casa para levar a criançada na escola, né? E se amaldiçoando por ter comprado uma moto e não um bote. Imagina, gente, 72 dias por ano desse jeito. Daí não é só o, assim, o incômodo ou eventuais inundações na sua casa, as pessoas perdem coisas em inundações, né? Disso deriva, assim, proliferação de doenças, mistura de água potável com esgoto, erosão das casas, destruição de qualquer possibilidade de agricultura local, né, que afeta, por sua vez, preços de alimentos, é tipo um efeito dominó, né? E acaba sendo difícil mensurar os custos reais de um evento como esse para uma cidade. Se torna a economia numa cidade inviável, tá? Só que, é claro, há soluções. Queria falar um tantinho sobre diagnósticos científicos para esses problemas. E arrumar tudo isso é muito difícil, como a gente pode imaginar, só que está se tornando possível. Então a gente pensa casos antigos. Tóquio Oriental, no último século, subsidiu 4 metros. Só que ela chegou a alcançar um equilíbrio na sua subsidência e ela se tornou meio que um modelo a ser seguido. Isso precisou de muito esforço do governo, a gente pode falar depois sobre, mas eles chegaram no momento e eles começaram a trocar essa informação com Taiwan. Então, Taipei começou a usar as técnicas de Tóquio, né? E a gente espera as cidades vietnamitas também no futuro vão começar a usar essas técnicas. Então, você tem especialistas no assunto de subsidência, mas eles nunca são pessoas que estão num campo só de estudo. Esse é um segundo fator que dificulta resolver o problema. Porque para você lidar com esse problema, você precisa ter um time de oceanógrafo, de climatologista, de geólogo, de geógrafo. E na mídia local do Vietnã,
Você vira e mexe, a gente vê assim, que uma equipe de japoneses ou de holandeses, que é um outro país que está caindo, né, para baixo do nível do mar, visitou, sei lá, que universidade no Vietnã para trocar ideia com autoridades locais e pesquisadores e tentar fazer suas contribuições, né? Então, esse é um empreendimento científico ainda muito novo, a gente ouve falar pouco, né? Mas pelo menos existem setores que antes eram ignorados pela comunidade científica, que estão se sentando junto e assumindo uma tarefa muito difícil, né, de salvar capitais inteiras de países. Nem sempre governos aceitam essas contribuições, mas pelo menos existe um esforço, existe uma geração que está se treinando para isso. Essas pessoas, elas vão ter um problema extra, nesse caso particular do Vietnã, porque para evitar o afundamento de cidades do delta do Mekong, o Vietnã vai ter que se meter num bocado de conflitos geopolíticos também. Eu vou explicar o porquê disso. Deixei o mapa aí na tela. O rio Mekong, ele traz 160 milhões de toneladas de sedimentos para o mar, desde a sua nascente. Então, além de grandes carregadores de água doce, os rios carregam muitos sólidos também, só que vai por baixo, né, a gente às vezes não se dá conta, e eles movem muitos nutrientes. E para um delta, como mencionei, isso é central, né? O delta tem uma área de exposição ao mar muito maior do que estuários e rios retinhos, né? E a maré, naturalmente, ela acaba puxando uma parte dos sedimentos para dentro do oceano. Então, você precisa ter uma manutenção constante no delta para ele ter bordas estáveis, né? E essa manutenção se dá com as regiões mais altas trazerem sedimentos uma quantidade necessária para as regiões mais baixas, né? Repondo essa estrutura de sedimentos compactados, mais sedimentos leves que gera a estabilidade. E foi uma estabilidade que, antes de tudo, ela foi garantida pela natureza depois de milhões de anos de experimentos geológicos, né? E o problema é que o ecossistema do Mekong vai da China e ele passa por 5 países em pleno desenvolvimento no Sudeste Asiático: Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, só para então chegar no Vietnã. E o fluxo de sedimentos está sofrendo alterações com construções de diques hidrelétricas, sobretudo. Existem só 11, só na parte chinesa tem 11 hidrelétricas e diques, né? Tem mais 2 no Laos, tem vários construindo dali para baixo. E você tem, além de tudo isso, um desvio de águas para irrigação de campos ou para o consumo mesmo de grandes cidades. Então, o resultado é, não chega a mesma quantidade de sedimento lá embaixo. Forma que a erosão das margens do rio, nessa parte do delta, começou a se tornar uma realidade em diversos pontos. Então, não bastasse esse cenário de cidades que afundam, o rio está ganhando margens cada vez mais frágeis, e os efeitos disso vêm sendo observados. Um deles, a gente tem menos chuva. A precipitação é muito menor do que esperada quando você tem menos sedimentos, tá? E eu, assim, eu não tenho competência científica para explicar para vocês porque menos sedimentação gera menos chuva, tá? Eu só estou reproduzindo os resultados de estudos que eu posso mandar para vocês se quiserem. Mas em decorrência disso, de menos chuva, você está tendo, é claro, uma diminuição de volume de derivações do delta. Às vezes são rios muito pequenininhos, né? Quando chove, as bordas desses riachos derivados, elas acabam sendo menos estáveis por falta dessa sedimentação. Daí você tem inundações constantes para onde o rio não deveria ir, que são geralmente cidades e campos. Além disso, as barragens retêm vida aquática, mais os nutrientes que devem viajar com os sedimentos para manter esse equilíbrio físico, né, em diferentes partes do curso do rio e do delta. Então, os pesquisadores no Camboja, sobretudo, têm observado e se alarmado com o fato de que nas 2 últimas décadas, o maior lago desse país, que é o Tonle Sap, viu um declínio de 80% do número de peixes. Esse é um lago assim, que alimenta aquele país quase inteiro. Um país que passa problemas de fome, de abastecimento, né? E o lago, como vocês veem nessa foto, não dá para ver direito, mas ele é só assim, uma derivaçãozinha do rio Mekong. Mesmo assim, ele está sendo afetado desse jeito. Porque você tem uma represa, os peixes não descem para se reproduzir lá embaixo, né? Então, isso afetou totalmente a biosfera no curso do rio.
Deltas, como eu adiantei e estou reiterando a todo momento, são zonas de extrema fertilidade, mas eles são estruturas frágeis no tempo, no fundo, né? Então, eles dependem dessa estabilidade complexa que a gente está vendo em vários pontos está sendo destruída, e o delta do Mekong, nos últimos 100 anos, mais ou menos, ele está sofrendo por algo que a gente sabe, é ação humana. E como desgraça pouca bobagem, né, tem mais um fator ainda. A extração de areia é um problema sério, porque 16 milhões de toneladas de areia são extraídas do rio Mekong todo ano, anualmente, para a construção de infraestrutura dessas grandes cidades que estão sendo erigidas no Sudeste Asiático, né? E uma pessoa que protestou muito contra isso, né, essa ativista chamada Long Kuntea, ela foi presa recentemente pelo governo do país dela por protestar justamente contra essa extração. Eu recomendo checar o trabalho dela, né? Ela vive sendo perseguida no Camboja, mas porque ela está colocando o dedo na ferida, né? Todo mundo sabe que o Camboja está exagerando um pouco na sua extração de areia, mas eles dão um argumento, a cartada que a gente conhece desde sempre, né? Autonomia de cada país faz o que puder com seus meios, né, para tentar se construir, sobretudo um país que foi bombardeado sistematicamente por mais de 20 anos pelos Estados Unidos da América, né? Então, entra em jogo sempre esses argumentos, essas brigas antigas, e o problema que tem que ser resolvido acaba não sendo. Então, se a China tem sido alvo de críticas pela construção de barragens indiscriminada também, o Camboja, né, por essa superexploração de areia para a construção civil. Então, uma vez que chega lá embaixo no oceano, os sedimentos do rio não estão sendo substituídos, né, e ele recede por causa disso. Porque os rios que recedem, eles são rios que não têm uma base fixa, uma base firme, que é construída por certos tipos de sedimentos pesados, né? E o que o mar vai fazer? O mar vai cavando o leito desse rio. Então, de baixo para cima, ele vai invadindo, né? E esse é também um dos outros motivos pelo qual as águas no Vietnã estão se salinizando, safras inteiras estão sendo destruídas. De agora, a gente pensa, e eu queria transformar isso num assunto mesmo de discussão com vocês. Que tipo de dispositivo político pode ser ativado para controlar essa exploração natural de um outro país que não o seu? Pensando 5 países que compartilham o mesmo rio. Como que eu vou me meter no que o outro país faz, né? Esse é um desafio, e é um desafio não só daquela região. Acho que a gente viu muito claro quando teve o começo das grandes queimadas do Pantanal de 2020, né, a gente está tendo um problema muito similar hoje, mas eu lembro que em 2020 foram 4,5 milhões de hectares incinerados, né? Foi uma desgraça, isso afetou vários estados do Brasil, eu lembro que o céu mudou de cor, etc. E vocês devem se lembrar que nessa ocasião houve um comentário do presidente francês Macron, e esse comentário, criticando, né, a postura do Brasil e a falta de pulso firme, levou à habitual histeria do então presidente Jair Bolsonaro, né? E essa discussão, ela não acabou em nada, no fundo. Ela redundou, assim, numa troca de farpa entre esses chefes de Estado, daí teve um espetáculo midiático por fã de um e de outro, e ficou assim, por isso mesmo, né? O problema que devia ser resolvido acabou não sendo, de fato. E uma lição a gente tem que tirar daí. Primeiro, a gente não tem uma cultura diplomática que está conseguindo lidar com esse problema, né? E outro, que destruição de grandes biomas é um problema coletivo da humanidade. Eu acho que as ciências da Terra são uma abordagem multidisciplinar que está vindo com tudo, né, e comprovando como essa ideia de um planeta Terra funcionando como um só organismo já deixou de ser uma ideia mística. Porque eu não estou me referindo àquela concepção meio hippie de que a Terra é Gaia e ela é uma grande matriarca que abriga todos nós e temos que cuidar dela por isso. Não é disso que eu estou falando, né? Eu só estou constatando que o clima desse planeta é reflexo de uma cadeia de causalidades climáticas que são observadas regionalmente. Um fator óbvio, né? Então, uma floresta queimando na América do Sul, é claro, ela afeta a França mais cedo ou mais tarde e vice-versa. Se o mundo, portanto, quiser ser global como ele tem sido economicamente,
responsabilidades nacionais pela alteração no clima do planeta têm que ser melhor fiscalizadas, né? Alguma coisa tem que mudar no cenário diplomático. Então pensemos e voltemos para o caso do Delta do Mekong. Um problema de produção de arroz e de café nessa região, que alimenta 200 milhões de pessoas, como eu falei, é um problema que deveria ocupar o planeta Terra. E parece faltar dispositivos diplomáticos efetivos para resolvê-lo dentro da ASEAN, né, da ASEAN com a China, mas também a gente vai ver em breve isso tendo que ser resolvido, né, e virando, não sei se um modelo, mas pelo menos uma primeira tentativa de algo que talvez seja expandido para o resto do mundo. Esse tipo de situação vai começar a virar um grande problema dos estados nacionais, né? Mas por hora, 2024, qualquer interferência em termos de política de preservação do Mekong vai acarretar num aumento de uma tensão diplomática que já existe na região, né? Porque não só é uma questão de inimigas antigas, Vietnã e China, é uma questão também de concessões que já foram dadas para empresas internacionais que vão ter que ser revogadas. Os diques e represas que eu mencionei no Laos é investimento chinês, em alguns casos. Né? Então, imagina você chegando, não vamos mais ter esse acordo, não, a gente vai ter que refazer as coisas. Essa tensão, invariavelmente, vai reacender várias tensões entre a ASEAN e China, não? E a gente também tem que contar com isso como um dos fatores aqui. Para falar de outras soluções, a gente tem esse camarada que é o professor Nguyen Viet Thi, ele é da divisão de geotécnica da Universidade de Tecnologia de Ho Chi Minh, e esse cara tem desenvolvido planos com o governo local para diminuir pelo menos essa coisa do consumo de lençóis freáticos. Então, em 2021, quando ele começou o grande projeto, ele estimou uma diminuição para 300 milhões de metros cúbicos de extração diária. Deixa eu repetir o número que eu falei, tudo cortado. São 300 milhões de metros cúbicos de extração por dia. Nesse exato momento, os saigoneses estavam extraindo pelo menos 3 vezes mais do que isso. Tá? Então, pelo menos, né, a gente vê, é uma diferença muito grande, é pelo menos um começo de interferência no Estado nisso. Tem um documentário da CNA que eu vou deixar nas referências e mandar para o grupo depois, que menciona uma pesquisa demográfica de 2020, um pouquinho antes desse plano ser colocado em prática, que mostrava que 44% das casas de Saigon usavam água de poço. Isso, assim, sem contar a indústria, 44% de domicílios. Isso hoje em dia já é muito menos, já está na faixa da dezena, né? De 10 a 15%. Então, talvez seja um primeiro passo, e seguir o modelo de Tóquio, de Shanghai, que é outra cidade que não deu para falar, mas que está resolvendo seu problema de subsidência, e de Taipei também, vai exigir que o governo dê conta de abastecer a população antes de tudo, isso eles já se tocaram, né? Porque as pessoas não vão passar sede se houver uma solução à base de gambiarra. Isso é um dado, assim, deveria ser óbvio, né? A gente vê muitas vezes administradores públicos colocando a culpa na população e não entendendo que existe certos fatos da sociedade. Tóquio e Xangai pararam de afundar só no momento em que forneceram água potável, né? Mas também estabeleceram políticas públicas muito estritas de quanta água subterrânea pode ser tirada por dia, inclusive multando empresas que não obedeciam esse tipo de cota, tá? Eu vou pular um pouquinho, por causa de tempo. Tem um segundo plano também que a gente tem que começar a pensar, que é como restabelecer o equilíbrio do delta. Então, existe um projeto de um dique gigantesco que vai cobrir toda a Baía de Ganrai. Eu não tenho aqui o mapa, mas eu recomendo que vocês vejam isso. É um projeto, assim, quixotesco, sanamente dispendioso, que igual um outro projeto que a gente tem visto na mídia de que um país decidiu salvar sua capital realocando-a para o meio da floresta. Né? E a grande questão que surge com esses megaprojetos, que são comuns à Ásia também, é a seguinte: será que projetos arquitetônicos imensos vão resolver esses problemas climáticos? Isso é algo que, claro, só o futuro vai mostrar,
mas vários analistas internacionais consultados pelo governo do Vietnã estão se mostrando muito céticos a esse projeto, né? Eu vou colocar também o link do projeto do DIC aí no nosso grupo. E quando eu falei de mover uma capital de um país para a floresta, eu me referi ao nosso último estudo de caso, que é a transferência da sede de governo indonésio de Jakarta, lá em Java, para o leste da ilha de Kalimantan, ou Bornéu. E a Grande Jakarta é uma megalópole cruzada pelo rio Ciliwung, né, que é um rio de extensão de 119 quilômetros, ele é bem grande. É um rio que está praticamente morto em decorrência de poluição. E contando com as suas cidades satélites, o que a gente chama de Grande Jakarta é um centro urbano pequenininho, assim, de 32,6 milhões de pessoas, né? Depois de Tóquio, da Grande Tóquio, a segunda maior conurbação do planeta Terra. E essa quantidade de pessoas, é claro, consome muita água. O geólogo do Instituto Tecnologia Bandung, chamado Henri Andreas, relata numa entrevista que, em certo momento, o governo indonésio só dá conta de colocar a água encanada necessária para a megalópole em 60% do território. Esse é o momento atual. Então, 40% dessa população, 32 milhões de pessoas, está tendo que ir atrás de recursos hídricos subterrâneos de algum jeito, porque não existe abastecimento de água para a cidade. Tá? E o resultado? Se a gente achou que é demais o fato de Saigon estar subsidiando 80 milímetros por ano, o norte de Jakarta está afundando 170. Pensa assim, uma régua escolar, 17 centímetros, é isso por ano. Você vendo da sua casa, perdendo, dependendo de onde você mora. Tá? Algumas partes da cidade já está a 2 metros do nível do mar, então algo muito em breve vai acontecer. E eventos climáticos têm mostrado que a capital indonésia é um barco prestes a ir a pique. Tá? A gente comprovou isso no ano novo de 2019, porque Jakarta foi atingida com a maior quantidade de chuva já registrada numa cidade moderna, 377 milímetros de chuva. Para a gente ter uma noção para comparar os números, teve essa catástrofe recente no Rio Grande do Sul, e a cidade de Porto Alegre recebeu 418,2 milímetros em 10 dias. Tá? E o resultado foi esse colapso completo que a gente viu, né? A capital gaúcha vai precisar de vários anos para se recuperar, muita gente morreu. Então, 418 milímetros em 10 dias, Jakarta recebeu algo próximo em um dia. Então, tem essa foto, né? Isso daqui é um grande centro, um grande símbolo para o país. É uma região alta na cidade, tá? Não é no norte, é bem para o centro. E esse lugar estava alagado. Então, esse evento catastrófico adiantou um plano já antigo do governo indonésio, lá desde os anos 50, que é o plano de construir uma Brasília Indonésia, de transferir a sede do governo de uma megalópole desse tamanho para um outro e novo empreendimento imobiliário chamado Nusantara, a leste de Kalimantan, que fica numa região mais ou menos central da Indonésia, né? E o Joko Widodo, o presidente que vai sair agora em outubro, anunciou essa mudança num tweet de 26 de 8 de 2019. Ele é outro cara que faz política via rede social. Tá? E todo mundo aplaudiu, ele foi o asiático do ano, né, segundo The Straits Times de Singapura, etc. E uma solução real mesmo para a cidade de Jakarta envolveria limpar os 13 rios que derivam do Ciliwung, né, e começar a abastecer essa megalópole por anos antes de usá-los para processamento hídrico e no futuro abastecer 100% das necessidades da cidade que é a sede do seu governo. Só que, em vez disso, o governo Jokowi vai abandonar a cidade de Jakarta, praticamente. Porque construir no Santara é a coisa mais cara que o governo indonésio já fez na sua história. É o empreendimento mais caro deles. Tá? Eles tinham um plano de até 2045 gastar X de dinheiro, 77% já foi gasto nesse exato momento. Em um ano de construção mesmo, assim, localizada. Então vai ficar mais caro do que eles previram, é claro. E essa é uma das grandes dimensões polêmicas desse governo que está acabando só chutando bola fora
Vocês viram recentemente, né, os protestos em Jakarta e em Yogyakarta. O Jokowi é um caso muito curioso, porque ele começou com uma promessa de uma nova Indonésia, né, ele é um cara um pouco mais jovem, ele não é parte da elite, ele é um cara que cresceu nas favelas de Surakarta, ele gosta de heavy metal e faz questão de mostrar isso, só que ele está finalizando esse governo deixando um rastro de nepotismo descarado, né, de mau uso de fundos que vai marcar a história daquele país muito negativamente. No Santara vem sendo divulgada como um grande empreendimento e um projeto arquitetônico ousado, e tudo que eu encontrei em língua portuguesa, mas tem uma dimensão muito polêmica, né, que eu faço questão de deixar aqui, e como contribuição até para a gente entender um pouco as dimensões desse projeto. Eu deixei recentemente lá no grupo do WhatsApp também um substack de um grupo chamado Arquipélago, que no Santara acabou de abrir para repórteres, e a primeira coisa que saiu em inglês saiu esses dias. É uma reportagem muito extensa e muito decente sobre todas as questões envolvidas aqui. E, paradoxalmente, tanto o projeto do dique de Saigon, que é um dique de 30 e tantos quilômetros, quanto no Santara, são projetos com impactos ecológicos irreversíveis, que no Santara levou à devastação de uma floresta virgem de certa importância para o equilíbrio de Kalimantan, né? É um santuário de espécies como chimpanzés, que não moram em nenhum outro lugar do mundo, só lá. Tá? O dique do Vietnã também, ele só se dará a custo de mais interferência indireta no delta do Mekong, porque ele está afetando, né, a vazão do rio para o mar, e mais interferência na vida marinha de uma área pesqueira no mar da China, que é uma área que alimenta assim, uma fatia significativa de populações de outros países também. Então, qualquer resultado negativo para a pesca nessa região vai gerar um efeito dominó na crise diplomática que o Vietnã já tem com a China e gerar crises diplomáticas com seus aliados, tipo Taiwan, Filipinas, Malásia, Brunei, Singapura, Indonésia, a lista vai longe. Então tem muita chance disso dar errado. Né? E dar errado e desestabilizar também uma harmonia que a gente tem nesse exato momento na ASEAN e naquele bloco da, da, do leste da Ásia como um todo. Para fins de conclusão, então, antigamente países perdiam território por invasão de inimigos e agora está sendo pela invasão do mar. E a gente vai viver para ver novos problemas ecológicos assumirem um grau de importância dos velhos problemas políticos também. E eu acho que vai chegar um momento, tomara que chegue esse momento, que a gente vai ver que a gente vai deixar de ver políticos diminuindo a centralidade de mudanças climáticas, problemas ecológicos, porque simplesmente quando eles fizerem isso, eles vão estar deixando de fazer seu trabalho. Tá? Cada vez mais lidar com política territorial vai depender do apoio de conhecimento também de geólogos, de climatólogos e de biólogos. Eu acho que vai precisar ter uma renovação da atuação das universidades dentro dos governos por causa disso, né? Principalmente da aplicação desse conhecimento interdisciplinar dos sistemas da Terra. Só que, por hora, até onde eu vejo, não existe uma classe política preparada para isso em quase nenhum lugar do mundo. Por motivo de foco, eu não quis tocar no assunto da cidade de Maceió, aqui no nordeste do país, cuja subsidência é real e tem origens na exploração indevida e indevidamente fiscalizada de salgema, né, pela empresa Samarco. Mas eu lembro do caso para alertar que esse também é um problema nosso. E olhar para o Vietnã e para a Indonésia talvez seja um caminho que leve a uma mudança de atitude de gestores públicos em relação ao meio ambiente. Porque cuidar do meio ambiente já deixou de ser uma questão de ordem moral, como foi por muito tempo, ou um ato de benevolência. E a gente vê, às vezes, em pessoas bem intencionadas, que existe uma certa atitude de que nós, como seres racionais superiores, quando a gente cuida da ecologia e pensa nela, a gente está cedendo nosso tempo para prestar caridade aos animaizinhos ou aos ecossistemas como um todo. E antes disso, essa virou uma questão de a gente recuperar como humanidade um instinto de autopreservação básico, né, de pensarmos também em gerações futuras, sem deixar um fardo incerto de que elas vão ter que construir tecnologias milagrosas para reverter a destruição do equilíbrio que a gente e as gerações anteriores causam. Né?
que foi um equilíbrio que, antes de tudo, permitiu a vida no planeta Terra nos últimos milhões de anos, e que a gente está detonando como coletividade em 300 anos de Revolução Industrial. Porque essas cidades que nós estamos construindo para o futuro, curiosamente, estão afundando. E essa é uma metáfora muito perversa, né? Mas é uma metáfora perfeita para o colapso civilizacional com que sonha muita ficção científica e filmes de distopia há muito tempo. Porque você está erigindo algo fadado a ser invadido pelas águas que você mesmo poluiu. E com isso eu acabo minha apresentação, tá? Eu já até extrapolei meu tempo, deu uma hora certinho. Então não deu para falar de Bangkok, que também está afundando. Não deu para falar de Manila, que está afundando e sendo invadida por rios extremamente poluídos, né? Eles têm problemas seríssimos de saneamento básico lá. E metade dessas megacidades chinesas novas, elas enfrentam em algum nível um problema de subsidência. 50%. Tá? Hanoi, como vocês viram na mídia, foi atingida por um tufão há pouquíssimos dias, né? Pouquíssimos dias, e está se recuperando ainda de estragos. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês leram a respeito. Se vocês quiserem falar de Maceió, a gente também pode. Tá? Então, com isso, eu fecho minha boca e obrigado pela atenção. Excelente apresentação, Felipe, muito bom. Tem mensagens aqui no chat. O Luiz Fernando escreveu o seguinte: essa realidade geopolítica complexa me fez lembrar do caso do Nilo e dos 10 países que dele dependem, e a ampliação dos conflitos entre eles nas últimas 2 décadas, e a ampliação dos conflitos entre eles nas últimas 2 décadas preocupam. Isso me faz pensar no tamanho dos desafios que africanos e asiáticos, dadas as devidas especificidades, precisarão enfrentar a médio e longo prazos. Você apontou muitas questões importantes para pensarmos. Não, de fato. Eu não conheço muito o caso do norte-africano, tá, sinceramente. Mas isso vai começar a virar um problema global, né? Eu acho que fazer estudos de caso é uma coisa que vai nos ajudar a entender, assim, que medidas podem ser tomadas como isso, o que esperar, inclusive, desses problemas, né? E reflexos geopolíticos vão vir assim, ó, imediatamente. Isso afeta a economia, deixa as pessoas com fome, né? E afeta no abastecimento de água. Então, é claro, é um problema humano muito sério, né? Mas, de fato, é muito pertinente o que você disse. Tem algum outro caso que vocês conhecem? Se você quiser, inclusive, falar sobre esse caso dos países em torno do Egito, eu tenho interesse. Eu queria que você comentasse mais o que você pensa a respeito. Você citou a questão das questões diplomáticas, né, de uma interferência entre os países, né? Uhum. Frente a esses desequilíbrios ambientais, aquecimento global, enfim. Uhum. Você citou as queimadas, né, no Brasil pelo Bolsonaro, né, em relação à França. Uhum. E também citou agora no final sobre a necessidade da atuação das ciências, né, enfim, né, de ciências especializadas para conter, né, isso no Estado, né. E me parece que as medidas que você apontou, que você trouxe aqui, as medidas que vêm sendo adotadas, são muito provisórias, né? Não são medidas que pensam no problema em si, mas só em como remediar isso a curto prazo, né? Subir um degrau a mais, né? Mas não em conter ou resolver o problema em si, né? Uhum. E me parece daí que isso acontece, obviamente, porque a política, enfim, o Estado é meio cínico, né, quando trata de problemas ambientais, desequilíbrios ambientais, o aquecimento global, enfim, porque, no fim, se sempre cede aos interesses de mercado, aos interesses econômicos, né? Uhum. O problema ambiental é tratado meio que como algo, sei lá, É secundário, né, de fato. Secundário, parece muito O papo, assim, Brasil é de extremamente Nações secundário. Unidas e G20, não sei o quê, mas no fim, o que
um papo muito cínico, assim, né? Uma discussão, assim, que não sai da discussão, me parece, né? E aí eu pensei nisso, me lembrou, é outro caso, é outro contexto, né? Mas me lembrou a questões das barragens de Minas Gerais, né? Yeah. E ano após ano, até agora eu dei um Google, assim, agora em junho de 2024, tem uma notícia que eu abri aqui, que 45 barragens de Minas Gerais estão em risco. Ou seja, tipo, ano após ano, depois de todos os desastres que a gente já viu, né? Tem um podcast que eu ouvi recentemente também sobre isso. Então, o risco é iminente, assim, né? E não se faz nada a respeito disso, né? Você continua dando licença para essas empresas atuarem de forma indiscriminada e, né, fiscalização ela é inútil, né? E as políticas e as discussões sobre isso são cínicas, porque no fim das contas se tem uma preocupação, um discurso de preocupação, de necessidade de enfrentamento ao desequilíbrio ambiental, mas e não sai daí, né? O que você pensa a respeito disso e considerando isso e essa interferência para além das fronteiras nacionais, né? No caso do Delta, do Mekong, que passa por diversos estados. Você acha que é possível uma mudança na diplomacia e no relacionamento entre os estados? Ou você acha que você é mais pessimista? Enfim, poderia Então, comentar sobre isso? a primeira questão sobre o tom cínico com o qual se discute isso, eu concordo plenamente. Nunca foi uma prioridade de Estado, justamente porque o desenho institucional dos Estados, de todos que eu mencionei, é um desenho nacional desenvolvimentista, antes de tudo. São estados que, há, sei lá, 20 anos tinham problemas de fome, né? Pensando no Vietnã, saindo da guerra do Vietnã, destruído, assim, tipo, os americanos tinham intenção de devolvê-los à Idade da Pedra. Tinha general americano usando esses termos. A gente vai mandar eles de volta para a Idade da Pedra. A gente vai destruir a infraestrutura deles a tal ponto que vai acontecer isso. E o Vietnã se ergueu. O Camboja, nem tanto, né? O Camboja e o Laos são países com muitos problemas infraestruturais ainda, são muito presos à economia agrária, mas o desenho de Estado que, primeiro, os políticos prometem para sua população e seguem é nacional desenvolvimentista. É assim, a gente tem que se reerguer para competir com o resto do mundo, porque o resto do mundo é uma ameaça ainda para a gente. O Vietnã ainda é, né? Então, enquanto houver esse desenho institucional, muito difícil isso virar uma prioridade, a não ser nesse momento absurdo que parece ser retirado de distopia, de que algumas cidades principais do seu país vão simplesmente de boom embaixo d'água. Parece que está precisando acontecer isso, saca, para mudar esse modelo. Mas, assim, ao mesmo tempo, aquela barragem que eu mencionei de Ganrai é um projeto para mostrar serviço, assim, é uma coisa arquitetônica espetacular, lindíssima, são 32 quilômetros de barragem, não vai ser pra porra nenhuma, nada mesmo, assim, sabe, em vez de criarem certas formas de mitigar problemas já reais, eles vão criar outros problemas. Tem várias pessoas consultadas, eu vou colocar os links depois, que falaram isso, assim, vai dar ruim isso daí. Mas, assim, o que construir uma barragem acarreta? Justamente isso, acarreta, você vai mobilizar seu setor de construção civil, você vai dar emprego para a rapaziada, então você, como político, você vai mostrando serviço fazendo isso. Você deixando de deixar que a cidade afunde, criando regras pesadas que vão multar o agricultor, isso né, não é uma coisa tão legal de se fazer. Então, nem imagino como fazer isso, não queria ser um gestor público no Vietnã nesse exato momento. São os trabalhos mais estressantes de se estar fazendo, né? Justamente porque tem toda essa malha por trás. E olha que é um poder centralizado, muito centralizado, né? Que poderia resolver as coisas melhor do que o Brasil resolve, por exemplo. Mas eu duvido que isso vai acontecer tão cedo. A segunda que você perguntou,
sobre um país interferir no outro, né? A gente tem que pensar a estrutura da ASEAN e a cultura diplomática que a ASEAN criou para si mesma e o motivo pelo qual ela dá certo. Essa é uma estrutura de não intervencionismo na política do amiguinho, né, do outro país. E é por isso que ela é tão heterogênea, né? Você tem, sei lá, uma monarquia como Brunei dividindo espaço com uma república socialista, como o Vietnã. Todo mundo se respeita, ninguém se mete no serviço um do outro. Daí entra essa questão. Só que se eu não me meter no seu serviço, no que você está fazendo no Mekong, vai acontecer alguma coisa comigo. Então, isso já é uma crise atual na ASEAN. Não sei a última cúpula, quanto foi discutido a respeito disso, mas já é uma tensão que está no ar, tá? Então, isso, cara, eu nem imagino o que pode acontecer com a ASEAN, assim, isso pode realmente destabilizar eles. E assim, o Vietnã precisa resolver isso antes de todo mundo, né? O Camboja, como eu mencionei, está com o problema lá do lago Tonle Sap, mas o Vietnã vai ser o mais afetado por isso. A China vai ser a menos afetada por isso. Então você já tem um desequilíbrio nessa balança de tensões a serem criadas. A China não precisa criar tensão, o Vietnã precisa. Nem imagino o que pode acontecer daí. Sei lá. O caso brasileiro, assim, de Minas Gerais, esse podcast que você mencionou é o Tempo Quente, da Rede Novelo? É o Ciência Suja. Ciência Suja. Vou atrás disso. Eu esqueci agora quem é que produz, mas Uhum, é um pessoal muito massa, assim. Eles produzem muita coisa, legal. não só sobre questões ambientais, mas eles trabalham com temporadas, né? Cada temporada eles abordam o tema Uhum. da ciência, enfim. Esse lado podre, né? Da ciência, enfim. E aí, Uhum. e, bem legal, recomendo. Então, eu acho que entender a política por trás dessas concessões, né, da falta de punitivismo do nosso governo para empresas como a Samarco. A Samarco comprou um bairro inteiro de Maceió, cara. Eles têm uma porra de um bairro inteiro que eles compraram, eles pagaram cada família, só que quando algumas famílias sentiram na desvantagem por causa do acordo que foi feito, né, os caras têm, assim, times de juristas que vão fazer o que quiser com você. Você não tem poder para isso, né? E eles, assim, eles são um caso seríssimo de como essas empreiteiras são, tipo, máfias, né? Eles matam gente, eles fazem o que eles querem no Brasil, mas acho que tem muita gente fazendo o trabalho de mostrar essa política por trás. A Rádio Novela tem feito isso, o Baião de Dois lançou um programa muito legal sobre Maceió, especificamente, apesar de ser um podcast sobre futebol, eles fizeram um especial muito decente, chamando gente que é da área de geologia, né, ou de direito também, colocando diferentes especialidades juntas para pensar qual que é a realidade brasileira, o que a gente pode fazer a respeito. Não vejo assim o que pode acontecer. Eu não sei nem te falar se eu sou pessimista ou otimista. Acho que a gente está numa fase ainda de entender o problema e divulgar o que está acontecendo em cidades que estão na pior do que a gente, né? Não perdendo Maceió, que é uma cidade importante, a gente não está perdendo ela, a gente está vendo, né, um desgaste na sua estrutura, mas os vietnamitas estão perdendo a maior cidade que eles têm. A gente tem que olhar para esses casos, sabe? E divulgar o máximo que a gente pode. Né? Tá, O Luiz Fernando escreveu por favor. enquanto eu lia os textos indicados, não pude deixar de pensar em como as políticas da China, no caso do Mekong, e do Uhum. Egito, no caso do Nilo, são relativamente parecidas. E as demais nações da região são mais profundamente afetadas ou colocadas em situações que requerem esforços enormes. Daí a complexidade geopolítica que mencionei. Uhum. Não, de fato. É uma vantagem geográfica que, né, que leva a isso, é muito interessante. Das leituras, inclusive, vocês têm alguma coisa a comentar? Eu nunca tinha lido um livro de geologia na minha vida, né? Foi a primeira fonte que eu recomendei. Eu achei muito interessante esse livro, falando sobre a fragilidade dos deltas, né, como eles são termômetros importantes para tudo que acontece no planeta. Eu achei muito foda isso.
E questão de mídia também, eu tenho essa curiosidade, deixa eu tirar o gato daqui. Vai, gato. Questão de mídia, o que vocês ouviram falar do fenômeno de subsidência? Cara, Casos brasileiros, né? Que são, caso brasileiro, não ouço falar tirando os nada. casos brasileiros, né? Não, Subsidência no resto do mundo, assim, é uma coisa que chegou a não. vocês? Acho que, cara, eu acho que o que chegou pra mim, assim, pensando em mídia, essa mídia é, não mídia alternativa, né? Pensando em mídia, aquilo que chega através da Ah, pode ser. A grande internet mídia. mais facilmente, ou né, Uhum. que as pessoas têm mais acesso, assim, né? Pensando Sim. a grande mídia, né? Não, pela grande mídia, não ouço falar quase nada, mas, né? Uhum. Talvez uma menção ou outra da construção de Nusantara, na Indonésia. Saiu pelo Globo recentemente, Isso. eu vi. É, Só que agora, aí, né? que aí acaba mencionando, talvez, eu acho que alguma, vi em algum lugar, assim, uma menção ao fato da Jakarta estar fundando como Sim. motivo principal da construção da nova capital, né? Uhum. Mas fora isso, não lembro de ter visto muita coisa, não. O problema do Vietnã mesmo, Uhum. Não não, chega, né? É não chega, impressionante. não chega. Não. O problema de Manila é muito sério. Nossa, Manila é muito povoada, mais do que Ho Chi Minh. Manila é uma cidade que está com seríssimos problemas, inclusive problemas sanitários, né? Por causa disso também. Na verdade, é, notícias sobre o Sudeste Asiático, de um modo geral, praticamente não chega, né? Não É chega, muito não difícil. chega. São coisas muito pontuais, Uhum. às vezes se envolve alguma questão do Brasil aí, Ah, algum encontro, né? Mas fora isso, eu não ouço realmente a gente tem muito. que contar com mídias alternativas, né? Então, tem aquele boletim da ASEAN, do Walter, não sei se é, Sim, sim. É, é uma newsletter, né? Eles fazem um serviço bem sim. decente, cara. Recomendo. Sim. Eu tô pensando assim, quando tu falou em mídia, eu tô pensando na grande mídia, aquilo que chega de modo geral É, pra massa, eu né? não vejo mesmo, assim, também. Como se a ASEAN não existisse, né? Mas, porra, eu acho relevante pensar os casos deles. Assim. São casos mais extremos. Com certeza. Fala-se É, muito demorou-se muito para falar da subida dos mares, dos níveis dos mares, né? Começou-se a falar, e hoje em dia é um ponto pacífico, a não ser que você seja um bolsonarista desmiolado, né, que não acredita em porra nenhuma, mas, assim, virou um ponto pacífico para a grande mídia, pelo menos. Só que subsidências, nunca tinha ouvido falar, até recentemente, eu juro pra vocês. também E tem não. cidades brasileiras, né? Santos está descendo. Santos. Santos? Santos é uma cidade que tem problema de subsidência, não tão forte, mas tem. Minha família, parte da minha família é de lá, parte é de Pernambuco, mas eu lembro que a velha guarda sempre falou, ixi, a gente vê claramente nos prédios, assim, tipo, partes da cidade que já foram alagadas, sabe? Já é parte do senso comum na cidade. Mas não sei as origens, não pesquisei a fundo para ver qual que é. É, Miami, tá, também. Miami, sim. É. Miami é uma cidade que sofre disso também. Essa questão de subsidência há muito, muito tempo já tinha ouvido falar, não com com esse termo, né, com esse conceito, Ok. mas em relação à questão das mudanças climáticas mesmo, né? Então, Uhum. lembro que na época de escola, e nossa, faz muito tempo isso mesmo, de questão de subsidência das cidades litorâneas, né? Por exemplo, Uhum. Florianópolis, né? Florianópolis não tem pontos apenas de subsidência, Ah, é. eu sei. Não é nada grave, assim, a ponto de Uhum. tem pontos, né, de fundamento, assim. Ok. E é uma coisa que eu já tinha ouvido falar há muito tempo, assim, antes de morar em Santa Catarina, Aham. sobre o aumento do nível do mar, né? Uhum. Mas, realmente, também não tinha lido nenhum texto sobre geologia. Uhum. Sim. Oi?
Não, e é super interessante, né? Essa Sim, área eu acho muito interessante. Não entendo sim. nada, mas tive que fazer uns cursinhos rápidos, assim, por YouTube, de diferença de estuário, de delta, e tem bastante material bom, assim. Na época do Sim. Covid, que um monte de professor universitário começou a dar aula e liberar mesmo, sabe? Assisti umas coisas 10. Nossa, eu tinha mais uma pergunta. Você te fugiu totalmente. Você está na Indonésia. Então, Sim. você passou por Jacarta. E Uhum. é uma acusação justa falar que o governo está simplesmente abandonando uma cidade de 30 milhões de habitantes, deixando de investir em Jacarta, e simplesmente eles vão deixar a cidade ser invadida em certos pontos e foda-se? Ou eu estou exagerando ao dizer isso? Eu achei muito pouco de matéria indonésio falando disso, colocando o dedo na ferida, sabe? E falando, por que vocês estão investindo no Santara, o projeto mais caro da nossa história, deixando de investir em Jacarta? Eu não sei, eu não entendo nada disso, eu não entendo de que forma que isso, que mudanças de fato irão ocorrer, porque, como você disse, é tipo uma megalópole, tem muita gente morando lá, Uhum, e as pessoas vão deixar de existir, né, porque mudou uhum, a capital, as pessoas não vão, mas tem muita área que é área irregular, né, de moradia, né, acho que uma grande muito, parte nossa, da muito. cidade. A parte sul de Jacarta é uma imensa favela, cara. É Para onde que muito essas forte. pessoas vão, sabe? Essa é a questão. Sim, é Para muita onde elas gente. vão, como elas vão, enfim, eu não sei, eu realmente não sei, né? Eu tô questionando isso porque eu realmente não sei, Uhum, não li nada a respeito, mais detalhadamente, assim, sobre o projeto, né? uhum, Sobre planejamento urbano, assim, sei lá. sim, Daí, eu fico, essa é realmente um ponto, né? Porque o que você faz com as pessoas, né, que moram nessas áreas irregulares? uhum. Já tem dificuldade de se moverem, de saírem de onde estão. Sim, porque o Existência. sistema de trânsito é horroroso em Jacarta, nos piores trânsitos do planeta também. O Sim. metrô deles é uma piada, né? O metrô é só aquele centrinho minúsculo, assim. O resto da cidade totalmente desassistido por trem, por metrô, qualquer coisa do tipo. Então, Eita, a cidade é um caos, né? Você viu, você fica na cidade, ela absorve sua energia, assim. É muito sim, quente, ela é muito caótica, é muito barulhenta. sim. Jacarta é muito estranho, cara. Eu não fiquei só perto do aeroporto ali, né? Eu já Aham. senti que o negócio é cabuloso, assim, né? A cidade é doideira. Vai ter. Mas, Pode falar, perdão. não, só ia repetir que eu estava tentando formular algum pensamento, assim, nesse. Vai ter um É, momento que a gente vai se acostumar com um cenário de distopia de que vai ter bairros alagados e certas pessoas vão acessar esses bairros, sei lá, bote e morar em regiões altas, né? Mas que não tem acesso do Estado mais. inclusive ia comentar que você Existe, disse né? que a gente tá aprendendo a lidar com isso, né? Mas Ainda, né? ao mesmo tempo, eu não, já há tanto tempo que a gente fala, né, sobre tanta coisa, Uhum. se discute sobre tanta coisa. Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Desses problemas urbanos, você diz. É, Assim, não chegou a conclusão nenhuma, né? uhum. É, quero dizer assim, né, que há muito tempo que a gente ouve falar ou que se fala Uhum. sobre problemas urbanos e ambientais, enfim, desequilíbrio Sim. ambiental. E a gente está chegando a esse ponto e a gente está cada vez mais prestes a ver um cenário de distopia, como você disse, Uhum. mas ainda não se chegou a nenhuma conclusão, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a lidar com isso, não é uma coisa nova, é isso que eu quero dizer, sabe? E os reflexos, já começou, né, assim, tipo, pelo menos uma alteração demográfica por causa de problemas ecológicos, claro, isso já começou. O problema de migração vai ser um grande tópico, e um tópico muito sensível para europeus, sobretudo. Eles odeiam o fato de ter gente migrando para territórios deles, né, mas migração de gente fugindo de fome, zonas muito quentes e inabitáveis,
vai virar uma realidade, cara. É um fenômeno de grande escala no planeta inteiro, né? E isso vai ser, puta, vai ser, sei lá, não quero pensar o pior. A Mônica acabou de ter uma criança, não quero pensar um mundo horroroso para a criança dela. Mas, mesmo assim, é um problemão a ser vasculhado, entendido. Porque as pessoas nunca vão querer entender que é o que o humano fugindo da fome lá, sei lá, do norte da África, não quer roubar o território dele, ou, sei lá, roubar os empregos dele, né? As pessoas sempre vão reagir da forma mais reptiliana, né, mais escrota, assim, visceral que elas conseguem. A gente tem visto exemplos múltiplos disso. Como as pessoas conseguem ser canalhas, assim, imbecis, na hora, né, de encarar fenômenos que são globais. E é sempre esse argumento, o argumento do Estado Nacional. Não, meu país tem seus problemas já, a gente não tem nada a ver com isso. Os governos agem assim, né, em relação ao clima. Essa atitude, ela tem que mudar e tem que mudar a estrutura do Estado, né, de alguma forma. Ou a cultura como os Estados se pensam, não sei. Acho que vai ser inevitável alterar essa estrutura de Estados nacionais para que haja alguma solução. Mas isso é minha alma anarquista falando. Sim, eu boto fé, mas eu acho isso muito improvável ao mesmo tempo. Muito provável, totalmente. Eu acho que a gente vai ver o negócio afundar de vez, assim, e só aí vai se pensar em algo, mas vai ser tarde, sabe? Sinceramente, eu não consigo ser menos pessimista, assim, em relação a essas coisas. Muito improvável. Sei lá, talvez em algum lugar se pense em alguma coisa, mas, de modo geral... Vamos continuar pensando nisso, inclusive falando sobre ecologia, né? A gente está no 34º encontro, eu acho. É a primeira vez que a gente fala detidamente disso. Sim, Acho que sim. é um tema bem-vindo. A gente continuar essa discussão, né? E acumulando informações a respeito do que está acontecendo na Ásia. A respeito. Eu vi que teve um comentário a mais do Luiz, perdão, Luiz. Fala, os casos mais divulgados que me lembro são europeus e americanos. Do caso de subsidência. Veneza, né? Veneza é uma cidade que subside há muitos séculos, assim, mas existem subsidências naturais também. Isso existe. Tem um rio francês que tem um delta, que é um delta que está sumindo, e é parte de um ciclo que vem se observando também há muito tempo. Não é tanto ação humana em alguns casos, né? No caso de Veneza, eu não sei dizer, mas é de fato. Foi outra população que se acostumou a conviver com a elevação dos níveis do mar. Cidade esquisita. É bem interessante também para se pensar. Bom, gente, mais algum comentário? A gente fez a filha da Mônica chorar. Cumpri. Oi, gente. Boa Tudo noite. bem, Mônica? Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho visto bastante sobre esse debate dentro da discussão sobre extrativismo, né? E sobre essas novas formas de colonialismo, principalmente em países do sul global, né? Claro, tem o extrativismo, que é o que a gente estava tratando nesse encontro, né, de forma literal, que é a exploração, né, do solo nessas regiões e as consequências climáticas, mas também o que eu tenho focado é esse extrativismo do ponto de vista dos dados, né, que é mais difícil de você localizar geológica, né, materialmente, né, localmente. Só que as consequências, eu acho que de ambos os casos é isso, é como que tem a questão da soberania nacional, né, que é o que você estava falando sobre a quantidade de países que estão envolvidos no Rio e qual o tipo de política de medida que você vai adotar nessa situação, né, ao mesmo tempo que a gente vive um contexto de intensa internacionalização, principalmente pelas corporações, né? Então, eu acho que é uma questão política, né? De primeira ordem, que nem você estava apresentando o caso da Amazônia, a gente vai pensar o caso de Maceió, ou de outro. Ela concorda.
ou de outros locais, né? Uhum. Porque, assim, você tem de certa forma, em alguns dos países, o vencimento, a vitória, melhor, a vitória de partidos ligados a uma visão ideológica de mundo que defende tanto a diminuição da intervenção do Estado e uma maior atuação. É, filha? Você não acha que tem que diminuir o Estado, né? Com o maior aumento do poder das corporações, e do outro lado, você tem uma ameaça que é internacional. Então, assim, o que você faz em um contexto em que você tem um país negacionistas, que assumem um controle político, e, por outro lado, tem a soberania nacional, então você não pode intervir nesse espaço, né? Eu acho que é fazer esse mapeamento, enfim, para começar essa discussão, é fazer esse mapeamento para entender como que as leis internacionais estão lidando com esse tipo de situação, né? Porque, assim, quando você tem um presidente como Lula, que de fato se coloca politicamente e é respeitado politicamente no debate, é muito fácil você defender um discurso de soberania nacional. Agora, quando você tem, por exemplo, um presidente que é negacionista e que, na verdade, está planejando matar todo mundo, eu nem diria que está planejando matar todo mundo, porque às vezes não chega nem nesse nível de, de elaboração. Mas é difícil, né? Porque, ao mesmo tempo, né, você tem internacionalmente os interesses escalam de um outro nível, né? Você tem o interesse das corporações, né? Se você vê, por exemplo, o Canadá é um ótimo exemplo, tem um ótimo discurso sobre preservação, né? E na prática está detonando a Amazônia. Sim. Então, e aí? Né? Não sei, eu acho um debate interessante do ponto de vista, né, da teoria da política, mas ao mesmo tempo angustiante, né? Porque você chega em várias sinucas de bico, assim, tipo, é o fim do mundo. E agora? Uhum. Olha, não. Angustiante é a palavra, é tenso. Mapeamento como o próximo passo. Vou considerar isso. E pensar, né, como leis internacionais funcionam. Uma lei de blocos, a gente estava falando da ASEAN, né? Que tipo de intervencionismo seria possível nisso? Porque eu acho que é isso, tentar entender quais são as instâncias, porque se a gente está pensando em uma postura internacional, a gente tem que pensar em quais instâncias internacionais existem, né? E como elas têm atuado. Elas têm qual tipo não sei, de manifestação que tem sido feita sobre o tema, sabe? Não? Legal. Maravilha, gente. Obrigado, Mônica. Eu gostei. Notei algumas coisas. Eu vou continuar pesquisando sobre o Mekong. Mas o Walter, né, do Mente Mundo, ele tem especial sobre o Mekong também. Acho que o Charles Zimmerman, acho que ele participou desse especial. Eu recomendo o podcast dele. Eles fazem bastante estudos também sobre, principalmente economia, né, mas entram nessas áreas. Beleza? Algum recado para os próximos sastras? Fácil. A gente tem agenda já? Não temos agenda. Não temos. Não temos. Uhum. Agora é dia 27 de setembro. Uhum. Realmente não temos agenda. Tá. Quem apresentou antes foi o Enoch. Enoch, né? Enoch. Enfim, está em aberto, né? Quem quiser apresentar, a Mônica, inclusive, bem-vinda para colocar a sua proposta e apresentar. A gente solta. Eu tô tão atolada. É Eu mais saí trabalho de uma para fazer? reunião e entrei aqui. Por isso que eu cheguei atrasada, inclusive. Não, de boa. Mas, enfim, a gente solta no grupo, né? Para quem quiser apresentar os próximos. Tá bom? Sim. Então, acho que é isso por hoje, né? Sim.
Então, obrigado, Cássio, por acordar tão cedo. Tranquilo. E Mônica pela presença. O Luiz saiu, eu acho. Eu acho que saiu. Saiu. Boa noite para vocês. Muito obrigado aí, Felipe. Valeu. Obrigado. Até mais.